A paz do Senhor, meus amados. Estamos começando aqui mais um vídeo para o canal do Culto nas Praças. E nesse vídeo, como nos outros vídeos também do Culto nas Praças, nós temos como propósito trazer um vídeo edificante e que venha trazer benéfices para a sua vida espiritual. Queridos, os conteúdos que postamos aqui tem três propósitos, tem três características de conteúdos postados no canal do Culto nas Praças. São conteúdos que falam sobre evangelismo, sobre adoração, cânticos ou louvores espirituais, e conteúdos que falam sobre a palavra, como ensinamentos, estudos e doutrinas. E dessa feita, como está aí na thumbnail, que é essa capa que fica na frente do vídeo aí, antes de você clicar no vídeo, você estava vendo ela. Nós nos propomos a falar sobre uma disciplina teológica. Que disciplina é essa? A homilética. E dentro da homilética, nós nos propomos a falar a vocês. Eu me propus a falar, melhor dizendo, a você, ou a vocês que estão vendo esse vídeo, sobre os 4 tipos de sermões, 4 tipos de esboços. Observe. Antes, queridos, de que eu parta para o que nos importa, para o que é de valia nesse vídeo, é preciso que você entenda o que é a homilética. A homilética tem 2 propósitos dentro da teologia. Esse tema teológico, essa matéria teológica, essa disciplina teológica, ela tem 2 propósitos. Primeiro, ela tem como propósito ensinar o estudante de teologia, que pode ser um ministro do evangelho, um pregador do evangelho, ou apenas um crente comum, a elaborar e expor sermões. Observe o primeiro propósito da homilética. A homilética, ela tem como propósito a ensinar o estudante de teologia a elaborar e a expor sermões, a criar sermões e a comunicar sermões, a criar esboços bíblicos e a comunicar esboços bíblicos. O segundo propósito da homilética é ensinar como o pregador, o ministro do evangelho, o estudante de teologia, ele deve se comportar em cima do púlpito e fora do púlpito na sua vida pessoal, ministerial ou profissional. Como ele deve se comportar em sua vida ministerial dentro do mundo. É a ética comportamental. Agora vamos lá, você sabe o que é homilética. Eu te falei sobre os 2 propósitos da homilética, que é, primeiro, te ensinar a criar sermões, e segundo, te ensinar a se comportar em sua vida ministerial. Agora eu quero antes de partir para o assunto principal, irmãos, que é os 4 tipos de sermões, eu quero chamar a sua atenção para o que é pregação. É preciso que você aprenda o que é pregação. Você ouve muitas pessoas falando sobre pregação. Pregação do evangelho, exposição do evangelho, mas talvez não saiba o significado essencial e básico. Pregação, irmãos, é quando você pega um trecho da Bíblia Sagrada, esse livro, o livro dos livros, que tem 66 livros. É quando você pega um trecho desse livro sagrado, pode ser um versículo, um parágrafo, um capítulo, ou até mesmo o livro inteiro da Bíblia. É quando você pega um versículo, um parágrafo, um capítulo, ou um livro inteiro da Bíblia e expõe as verdades essenciais, absolutas e universais que estão ou no versículo, ou no parágrafo, ou no capítulo, ou no livro que você escolheu. Isso é pregação. A gente vê, irmãos, principalmente no Novo Testamento. Eu falo muito com base no Testamento ou no concerto neotestamentário, que é a segunda divisão principal da Bíblia, que é o Novo Testamento. Nós vemos, por exemplo, Pedro pregando o primeiro sermão da igreja primitiva, lá em Atos capítulo 2, versículo 14, quando ele se levanta com os 11 discípulos e prega
um sermão expositivo, onde ele usa exemplos do Antigo Testamento para apoiar o que o povo estava vendo ali, que era o derramamento do Espírito Santo. Você vê Estevão, irmãos, dentro do Novo Testamento, é o homem que fez o sermão expositivo mais longo do Novo Testamento. A maior passagem onde há referências bíblicas no Novo Testamento é a passagem de Atos 7, onde Estevão ele prega para aqueles homens que o estavam acusando injustamente. Ali é o maior texto na Bíblia de referências sobre a própria Bíblia ou sobre histórias da Bíblia. Então a maior pregação da Bíblia é a pregação de Estevão. Nós vemos Paulo também pregando e muitas vezes expondo o Evangelho. Atos 14, a gente vê uma dessas exposições de Paulo, junto com Barnabé. Ele expõe, ele conta a história de Israel até Cristo, até o cumprimento do Messias prometido. Então é comum na Bíblia a gente ver os homens de Deus pregando. A pregação é bíblica. E é preciso que você entenda o que são os 4 tipos de sermões. Vamos lá. O primeiro tipo de sermão é o sermão temático. O segundo tipo é o sermão textual. E o terceiro tipo, o sermão expositivo. E o último e quarto tipo, ou quarto tipo e último tipo de sermão é o sermão ocasional. Temático, textual, expositivo e ocasional. Queridos, vamos lá. Vamos falar primeiro sobre o sermão temático. Antes de começar a falar sobre o sermão temático, eu vou ler algo que expõe algumas verdades sobre o que é o sermão temático. Vamos lá. Os tópicos do sermão são desenvolvidos em torno de um tema e fundamentados em versículos separados da Bíblia. Observe. O sermão temático também pode ser chamado, dentro da homilética, de sermão tópico. Sermão temático ou sermão tópico. E esse sermão, irmãos, esse sermão é desenvolvido com base em um texto da Bíblia, mas só que dentro desse sermão você não precisamente fica preso a esse texto base escolhido. No sermão temático, você pode escolher um texto base e andar pela Bíblia para escolher outros textos que apoiem os seus tópicos ou os tópicos dessa mensagem. Por exemplo, você vai falar sobre salvação. Aí você escolhe um texto base, Efésios 2:8, que a Bíblia diz que somos salvos pela graça mediante a fé. O que é que você vai fazer? Você já escolheu um texto base que fala sobre salvação. Mas só que você não vai se prender apenas a esse texto. O sermão temático, ele proporciona que o pregador percorra a Bíblia para encontrar outros versículos dentro da Bíblia que apoiem os tópicos que ele vai fazer com base no tema salvação. Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui sobre o sermão temático. Você escolhe falar sobre o tema o amor de Deus. Aí você escolhe um texto base, João 3,16. Você se propõe a falar dentro desse tema, amor de Deus, mas você divide esse texto, ou melhor dizendo, essa mensagem temática, essa mensagem tópica, em 3 tópicos diferentes. E para cada tópico desse, você não precisa se prender ao texto base, que é João 3,16, não. Por exemplo, eu vou falar aqui, vou dar um exemplo sobre esses 3 tópicos do sermão temático, falando sobre o amor de Deus. Primeiro tópico, você vai falar que Deus é amor. Segundo tópico, você vai falar que Deus nos amou. E terceiro tópico, você vai provar que Deus ama os pecadores. Então o que é que você vai fazer? Você não precisa e não tem como você provar esses tópicos usando João 3,16.
Por exemplo, para você provar o primeiro tópico, que Deus é amor, João 3,16 não seria o texto ideal, mas sim a primeira epístola de João, a primeira carta de João, a primeira missiva de João, no seu capítulo 4, versículo 8, aonde a Bíblia diz que Deus é amor. Não é que Deus é o amor, mas que Deus é amor. É um dos adjetivos, um dos atributos comunicáveis de Deus é o amor. Então, para apoiar o primeiro tópico do sermão temático, aonde você disse que Deus, ou aonde eu propus que Deus, ele é amor, eu vou na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, que diz que Deus é amor. Pronto. Eu já arranjei um texto dentro da Bíblia que prova que Deus é amor. Aí você vai lá no segundo tópico, onde eu me propus a falar que Deus nos amou. Aí sim eu vou lá em João 3,16, onde a Bíblia diz que Deus nos amou. Pronto, já provei o primeiro tópico. Eu vou no terceiro tópico, onde eu disse que Deus amou os pecadores. Aí eu vou lá em Romanos capítulo 5, versículo de número 6, onde a Bíblia diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Paulo está dizendo aqui que Cristo morreu pelos ímpios. Quem são os ímpios? Os pecadores. Então eu já arranjei um texto na Bíblia que prova o meu terceiro tópico do sermão temático, falando sobre o amor de Deus, aonde eu disse que Deus amou os pecadores. Então esse é o sermão temático, irmão, o sermão tópico. É quando você escolhe um tema na Bíblia, você faz alguns tópicos e você escolhe outros versículos na Bíblia, você rodeia a Bíblia para ver o que a Bíblia fala sobre esse mesmo tema, amor de Deus, para apoiar a sua mensagem temática. Segundo tipo de sermão, vamos lá, é o sermão textual. Preste atenção, anote na sua casa. O sermão textual, diferente do sermão tópico, no sermão textual, você pode pegar no máximo 5 versículos e em cima desses versículos você tem que criar uma mensagem. Primeiro, o que é que você vai fazer? Você vai escolher um texto na Bíblia, 5 versículos, com 5 versículos, e vai estudar esse texto, esses 5 versículos, e entender o que é, ou qual é a ideia principal desses versículos, e dentro da ideia principal desses versículos, desse texto, você vai compor um tema ou uma mensagem. Lembrando que no sermão textual, você não pode, irmãos, diferente do sermão temático, você não pode ficar saindo do texto que você propôs para ir para outro lugar da Bíblia. Você tem que falar o tema, a ideia principal do texto. Você não pode ficar indo para outros lugares na Bíblia, não. O texto que você escolheu, o texto que você propôs pregar, você tem que expressar a ideia verdadeira desse texto, sem sair dele. Agora, as subdivisões do sermão textual, nas subdivisões do sermão textual, nos subtópicos do sermão textual, aí sim você pode pegar algumas referências de outros textos da Bíblia para apoiar a ideia principal do texto. Entendeu? Então esse é o sermão textual. Você só pode pegar 5 versículos e você tem que pregar em cima da ideia principal do texto, sem ficar saindo. Sermão textual. Esse é o sermão textual. Terceiro tipo de sermão. Mas antes de eu pular para o terceiro tipo, deixa eu ler algo aqui sobre o sermão textual. Os tópicos do sermão são desenvolvidos em torno de um texto, lembra o que eu falei? E suas subdivisões ou seus subtópicos fundamentados em versículos separados da Bíblia. No sermão textual, os tópicos têm que estar ligados ao texto que você escolheu. Mas os subtópicos, você pode pegar referências de outras partes da Bíblia para reforçar os seus subtópicos dentro do sermão textual. Agora, o terceiro tipo de sermão é o sermão expositivo. Eu vou aqui ler algo antes
sobre o sermão expositivo para que você entenda o que ele é. Os tópicos e subtópicos são desenvolvidos em torno de um texto somente, o texto escolhido para pregar. Queridos, há uma grande diferença, parece. Esses dois estilos de sermões, o sermão textual e o sermão expositivo, se parecem. Eles se parecem. É inegável que eles se pareçam. Mas existem algumas diferenças básicas entre o sermão expositivo e o sermão textual. Eu já vou te explicar. Antes eu vou te explicar como se faz, como se cria, ou as características essenciais do sermão expositivo. Como já diz, o sermão expositivo primeiro, é um sermão mais longo do que o sermão textual. É quando você escolhe um versículo da Bíblia, um capítulo ou até mesmo um livro. Isso é o sermão expositivo, é quando você escolhe um versículo, um capítulo ou um livro ou um parágrafo da Bíblia e você tem que expor as verdades essenciais desse versículo, ou desse capítulo, ou desse livro. No sermão textual, irmãos, a primeira diferença, no sermão textual, o texto escolhido é menor do que no sermão expositivo. Primeira diferença. Segunda diferença, no sermão textual, você pode fazer a exegese. O que é a exegese? É quando você tem uma ideia sobre o texto e coloca a sua ideia no texto, o que não é pecado. Você interpreta o texto, você lê o texto e você interpreta o texto como você entendeu que o texto é. No sermão textual você pode fazer isso. Você pode colocar algumas ideias suas, claro, coerentemente dentro do texto. Já no sermão expositivo, não. O sermão expositivo você não pode fazer a exegese, que é você interpretando o texto como você pensa que é. No sermão expositivo você tem que usar a técnica. Você tem que usar outra matéria teológica, que é a hermenêutica, que é a ciência que estuda os textos bíblicos, e também a ciência que estuda os textos do direito, mas dentro da teologia a ciência que estuda os textos bíblicos. Você tem que pegar a hermenêutica e fazer a exegese, que é uma matéria que está dentro da hermenêutica. O que é exegese? Exegese é você tirar o significado real do texto bíblico. A exegese, irmão, é quando você tira o verdadeiro significado do texto bíblico. E no sermão expositivo você tem que fazer isso, você tem que tirar o verdadeiro significado do texto bíblico. Então, no sermão expositivo, a aplicação do sermão está muito ligado à sua interpretação. Para que você aplique corretamente o sermão expositivo, você tem que interpretá-lo corretamente. Por exemplo, no sermão expositivo, você tem que estudar o contexto cultural, político, religioso. Você tem que estudar o contexto cultural, político, religioso e econômico da época, para entender o que o leitor original entendia do texto. No sermão expositivo, queridos, olha como é interessante. Você tem que entender o que o escritor do texto, do capítulo ou do livro estava tentando passar para os seus leitores originais, para os primeiros leitores que viveram no tempo que esse versículo, esse capítulo ou esse livro foi escrito. Então, no sermão expositivo, ele é muito restrito, é muito preso ao contexto, diferente do sermão textual, que pelo menos nas suas subdivisões, não nas suas divisões principais, mas nas suas subdivisões, você pode pegar outros textos para apoiá-lo. Vamos lá, eu vou falar algumas diferenças entre o sermão textual e o sermão expositivo. Diferenças entre o sermão textual e o expositivo. Primeiro, normalmente o texto do sermão expositivo é maior do que o texto do sermão textual. Primeira diferença, o texto do sermão expositivo é maior do que o do sermão textual.
Segunda diferença entre o sermão expositivo e o textual. O sermão expositivo está intimamente ligado ao contexto. Enquanto o sermão textual, você pode dar uma fugidinha para ir em outros lugares, em outros livros da Bíblia, para apoiar suas subdivisões, os tópicos ou subtópicos da sua mensagem. No sermão expositivo você não pode fazer isso. Segunda diferença. Terceira diferença, o sermão textual, temático, também é mais vulnerável a uma exegese, que é quando eu tenho uma ideia e a ponho no texto. Já o sermão expositivo é normalmente exegético. Toda a ideia para o sermão é extraído do próprio texto em apreço. E o último tipo de sermão, irmãos, já expliquei o sermão temático, textual e expositivo. Agora o último tipo, último e quarto e último, ocasional. O sermão ocasional está ligado a ocasiões. Por exemplo, Páscoa, Natal, aniversários, culto de ceia, de Santa Ceia. Sermão textual é quando você é ocasional, é quando em uma ocasião, como por exemplo, o Natal, que comemora o nascimento de Cristo, você vai procurar dentro da Bíblia uma base, ou procurar dentro da Bíblia o que a Bíblia diz, o que a Bíblia expressa, comunica sobre o nascimento de Cristo. Isso é um sermão ocasional que vai de ocasião. Você pode fazer um sermão ocasional num casamento, na Páscoa, no Natal, no aniversário, num velório. Depende da ocasião. O sermão ocasional depende da ocasião. É sugestivo. Tá bom, queridos? Compartilhe esse vídeo, comente e deixe o seu like. Tá bom? Deus abençoe.